Fala moçada, tudo bem? Beleza? Meninos, esse é o nosso curso de análise combinatória que eu prometi que ia enviar para vocês, tá? Serão 3 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos trabalhar o princípio fundamental da contagem, né? Multiplicativo e aditivo, tá? O segundo vídeo nós vamos trabalhar arranjo, permutação simples e permutação com repetição. E o terceiro vídeo a gente vai trabalhar combinações e combinações completas, tá legal? Espero mesmo que esses vídeos ajudem vocês, tá? Junto com os vídeos vão 2 listas, os exercícios resolvidos durante as aulas do vídeo, tá? São exercícios da lista. Então, além daqueles que eu vou resolver com vocês aqui nos vídeos, vocês terão alguns para treinar em casa. Sempre, qualquer material que você tiver de análise combinatória, o importante de análise combinatória é treinar. E não é treinar pouco, não, é treinar muito. A análise combinatória requer muito treinamento, beleza? Lógico, de um professor para outro muda, às vezes, a maneira que o professor gosta, né, de trabalhar a análise combinatória, mas enfim. A ideia central é você aprender cada um dos métodos e, na leitura do exercício, saber identificar o mais rápido possível o que fazer. Tá bom? Espero ajudar muito vocês. Meninos, para começarmos, a análise combinatória é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades de um determinado evento sem precisar descrever cada uma dessas possibilidades, tá? Apesar, moçada, vocês vão ver que tem questão que é interessante você montar o que nós chamamos de árvore de possibilidades. Até para você entender o exercício, tem questão que é importante você começar a montar as possibilidades primeiro, até para você entender o processo e qual ferramenta matemática você vai utilizar para fazer o cálculo, tá? Então, encontrar as possibilidades é uma opção que eu tenho para resolver o exercício, sim. Mas a análise combinatória traz algumas ferramentas matemáticas para você ganhar tempo, ao invés de achar uma por uma das possibilidades. E a primeira ferramenta é o que eu chamo de princípio fundamental da contagem. E o princípio fundamental da contagem você vai ter 2. Você vai ter 1.1, princípio fundamental multiplicativo. O E tem que acontecer isso e, isso e, isso. Detalhe, né, moçada? Quando você trabalha com análise combinatória, quando você trabalha com evento, o evento geralmente tem mais de uma etapa, né? Não tem muito sentido você usar análise combinatória onde um evento tem uma única etapa. Por exemplo, para você entrar na escola, você tem 3 portas de entrada. Quantas maneiras você tem para entrar na escola? Uai, gente, perde um pouco de sentido, né? Na cantina você tem 10 tipos de salgado. Quantos salgados você pode escolher? Então, geralmente, para você fazer a aplicação do princípio fundamental da contagem, um evento vai ter mais de uma etapa. E o princípio fundamental multiplicativo, o que você vai fazer? Para você encontrar o total de possibilidades, você vai multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Então, a primeira etapa tem P1 possibilidades, E vezes. A segunda etapa tem P2 possibilidades, E vezes. A terceira etapa, P3 possibilidades, E vezes. Até Pn, que é o número de possibilidades da enésima etapa. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que você vai até uma concessionária comprar um carro, um veículo. E aí lá, de início, ele fala para você que você tem 3 opções de carro, tá? Dessas 3 opções de carro, depois que você escolher o carro que você quer, você tem que escolher 4 cores diferentes. Depois que você escolher a cor do carro que você escolheu, você vai escolher o motor, 1.8 ou 2.0. Então, você tem 2 possibilidades de motor.
Então, na verdade, você viu que o evento, ele passa por 3 etapas. Primeiro, você tem que escolher o carro que você quer. Depois, você tem que escolher a cor do carro que você quer. Depois, você tem que escolher o motor do carro que você quer. Então, você vai escolher o carro e a cor e o motor. Tudo bem, moçada? Beleza? Então, vamos? Se eu não me engano, o que eu falei? Você tem 3 opções para escolher o carro. Então, primeira etapa, 3 possibilidades. E vezes. Você tem 4 cores diferentes para escolher. Então, quantas possibilidades você tem para escolher a cor? 4. E para escolher o motor, 1.8 ou 2.0, você tem 2 possibilidades? Tá lá. Então, reparem que cada etapa você tem um número de possibilidades da etapa. A primeira etapa é escolher o carro. A segunda etapa é escolher a cor. A terceira etapa é escolher o motor. Tá aqui, ó. A primeira etapa, você vai escolher o carro. A segunda etapa, você vai escolher a cor. A terceira etapa, você vai escolher o motor. Tudo bem? Então, isso aqui, na verdade, vai dar um total de quanto, hein? 6 vezes 4, 24 possibilidades para você escolher o carro, a cor do carro e o motor do carro. Beleza? Certeza, gente? Foi? Você vai à cantina. Você tem 5 tipos de bebidas e 4 tipos de salgados. Você tem que escolher uma bebida e um salgado. 2 etapas, né? Tem que escolher a bebida. Quantas possibilidades você tem? E o salgado. Quantas possibilidades você tem? 5 vezes 4, você tem um total de 20 possibilidades. O princípio fundamental da contagem multiplicativa, sem dúvida nenhuma, é disparado mais usado. Mas você também tem um princípio fundamental aditivo, famoso ou, tá? Então agora, gente, ó, ao invés de você multiplicar o número de possibilidades de cada etapa, você vai somar o número de possibilidades de cada etapa. Tudo bem? Beleza? Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você vai à cantina e você tem 5 tipos de refrigerante e 4 tipos de suco. 5 tipos de refrigerante, 4 tipos de suco. Quantas possibilidades que você tem para ir à cantina e escolher uma bebida? E aí, moçada, ó, esse evento tem 2 etapas, então deixa eu apagar aqui, ó. Esse evento que eu ditei para vocês tem 2 etapas. Você tem que escolher uma bebida, ou seja, um refrigerante ou um suco. Para escolher o refrigerante, você tem quantas possibilidades? 5. Ou, para escolher um suco, você tem quantas possibilidades? 4. Então, você tem um total de 9 possibilidades para você escolher uma bebida. Ou, eu vou escolher um suco ou um salgado. Tá? Agora, gente, existe o exercício em que tem a mistura dos dois. Certo? Lá na combinação mesmo, nós vamos usar muito. Né? Ter pelo menos uma mulher no grupo. Ou seja, pode ter uma mulher ou mais. Pode ter 2 mulheres ou mais. Pode ter 3 mulheres ou mais. E vai. Tudo bem, gente? Então, ó, não esquece. Dentro da análise combinatória, essas 2 conjunções, né? O E, lembra que eu faço a multiplicação. O OU, lembra que eu faço a soma. Tá bom? Vamos lá? Vamos para a lista? Vamos trabalhar? Olha só. Olha o primeiro exemplo, queridos. O primeiro exemplo da lista 1 que eu vou te enviar, essa questãozinha é a questãozinha 3, é uma questãozinha da FAMEMA. Olha só. Deixa eu apagar aqui.
Olha o que fala essa questãozinha da famema. Ó, essa é a questãozinha 3 da lista. Você tem aqui, gente, ó, um suporte. E esse suporte, 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar mais um. 4. 5. Tá lá. Aqui ali é um suporte para você colocar os tubos de ensaio. Aí eu falo assim, ó, 3 tubos de ensaio. Então você tem aqui, ó, o tubo de ensaio A. Você tem o tubo de ensaio B. E você tem aqui o tubo de ensaio C. Então, você tem 3 tubos de ensaio, A, B e C. Serão colocados em um suporte que possui 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 3 tubos serão colocados nesse suporte com 5 lugares. E encontra-se fixado em uma parede. A figura mostra uma das possibilidades. É aquilo que eu falei. Análise combinatória, sempre quando você lê o exercício, depende se você não está entendendo, vale a pena você pegar um exemplo, uma possibilidade, até você entender o que está acontecendo, tá bom? Sabendo que o tubo com rótulo A não pode ocupar as extremidades. Opa! Então o A, ele não pode estar nem na primeira e nem na última. O A, ele só pode estar no meio. Tudo bem? Beleza. O número de maneiras distintas de esses tubos serem colocados no suporte. Olha aí, moçada. Esse é um exemplo do princípio fundamental da contagem. Por quê? É um evento com 3 etapas. Eu tenho que colocar o tubo A, e o tubo B e o tubo C. Só que, ó, vamos lá. O tubo A, eu tenho quantas possibilidades para colocar ele? Ele não pode ir nas extremidades. Então, o tubo A, ele só pode estar no meio? Ele vai ter quantas possibilidades? 3. E vezes. Vamos supor que eu coloquei o tubo A aqui. Está lá o tubo A. Beleza? O tubo B tem alguma restrição? Não, né? Só o tubo A que não pode estar nas extremidades. Então, o tubo B, sobrou quantas possibilidades você colocar ele? 4. E vamos supor que o B, eu coloquei o B aqui, ó. Tudo bem? Muito bem. Agora, o tubo C, sobraram quantas possibilidades? 3. O tubo C também não tem restrição nenhuma, né? E isso vai dar o total de quanto? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36 maneiras diferentes de você colocar esses 3 tubos de ensaio em que o tubo A não pode estar nas extremidades nesse suporte. Tudo bem? Beleza? Massa? Ok. Ó, próximo. Próximo exemplo é um exemplo clássico, gente. Esse, na verdade, todo professor que fala o princípio fundamental da contagem não deixa de fazer o comentário desse tipo de questão. Por quê? Porque depois vocês vão ver, se o agrupamento for sem repetição, você pode usar, inclusive, a ideia de arranjo, às vezes de permutação, nós vamos entender isso. Mas, por enquanto, vamos supor que você não lembra o que é arranjo, você não lembra o que é permutação. Até agora, princípio fundamental da contagem. Olha só, olha a questãozinha 4, a sequência, ó. Vamos lá para o 4. Meninos,
Meninos, a questãozinha 4, ele fala assim, ó. Calcular a quantidade de números de 4 algarismos, todos distintos, que podem formar com os algarismos, ó, com os algarismos 1, 2, 4, 7, 8 e 9. Quantos números de 4 algarismos eu posso formar? Meninos, vem cá. Se são números de 4 algarismos distintos, eu tenho que escolher o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto. Reparem que é um princípio fundamental da contagem. Tá certo? Ó, como são distintos, algarismos distintos, eu não posso repetir o mesmo. Então, vamos nessa? Ó, para escolher o primeiro algarismo, você tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não pode ser o mesmo. Então, sobraram 5 possibilidades. E... Quer fazer assim, ó? Quer ver? Vamos lá, vamos de novo, vamos lá. Para escolher o primeiro, você tem quantas possibilidades? 6. Aí vamos supor que você escolheu, sei lá, o 8. O próximo, sobraram quantas possibilidades? 5. Vamos supor que você escolheu o 2. Terceira possibilidade, sobraram quantas possibilidades? 4. Vamos supor que você escolheu o 9. E... o último algarismo, sobraram quantas possibilidades? 3. Tá lá. De boa? Então, nesse caso aqui, vai dar quanto? 20 vezes 18. 18 vezes 20, 360. Tá lá, ó. Você tem um total de 360 possibilidades. Daria aí a letra C. Adriano, peraí. E se eu não tivesse falado 4 algarismos distintos? E se eu pudesse repetir? Se você puder repetir, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, na verdade, você vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 6 algarismos? Então, com o primeiro, você tem quantas opções? 6. E o segundo, pode ser o mesmo que aqui? Pode. Então, 6. O terceiro, pode ser qualquer um desses dois? Pode, 6. E o quarto, pode ser qualquer um? Pode, 6. Então, nesse caso, você teria o 6 a quarta. Por isso a importância de, na leitura do exercício, perceber se ele quer algarismos distintos ou não. Tá? Se você puder repetir, cuidado com esse detalhezinho, tá? E aí vem um detalhe. Vem cá, cuidado quando ele pede para você encontrar números pares. Por quê? Porque tem um detalhe do 0. Você tem que tomar cuidado quando ele pedir para você formar números pares, se por acaso um dos algarismos for 0. Por quê? Porque você não pode começar com 0. Mas para ser par, pode terminar em 0. Então, cuidado. Ó, eu vou pegar uma questãozinha da lista, depois eu vou modificar ele, tá? Olha só, primeiro da lista. Pega para mim, por favor, a questãozinha 21. Tudo bem até aí, gente? Análise combinatória é exemplo, é modelos para você ir criando esses modelos na sua cabeça. Tá aqui, gente, ó. Próximo. Dentro ainda de formação de números, né, que é clássico nos vestibulares, não tem como você fugir, essa é uma questãozinha da UFOP. Fala assim, ó, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Eu quero números pares de 3 algarismos distintos. Queridos, olha só, não tem o zero aqui, né? Zero aqui não tem. E aí é o exemplo seguinte que eu vou fazer. O zero, gente, o nome dele é isso, dor de cabeça. Quando tiver o zero, você vai ficar esperto. Porque é o seguinte, números pares são números em que o último algarismo é par. E números ímpares são números em que o último algarismo é ímpar. Beleza? Quando você quer números com 3 algarismos distintos pares, então o número tem 3 algarismos. 1, 2, 3. Tudo bem? O número não tem que ser par? Tem. Então, o último algarismo ele tem que ser par. Quem são os algarismos pares aqui? É o 2, é o 4, é o 6. Então, para esse número de 3 algarismos distintos ser par, o último algarismo tem que ser par. Então, para ser par, o último algarismo aqui, você tem quantas possibilidades? 3. Pode ser o 2, ou pode ser o 4, ou pode ser o 6. Número de possibilidades, 3. Viu o início da aula? Princípio fundamental da contagem multiplicativa. O total de possibilidades, você vai multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Massa, né? Tá. Beleza. Então, um desses 3 números pares ficou aqui. Vamos supor que foi o 6. Tá lá. Como são algarismos distintos, eu não posso usar ele mais. Agora você termina. Beleza. Se o 6 ficou aqui, dos 3, o 6 ficou aqui. Para cá, gente, sobraram quantas possibilidades agora? 1, 2, 3, 4, 5. Ficou mais uma ali, eu não sei quem. Sobraram quantas possibilidades para cá? 5. Porque esse não pode ser igual a esse nem a esse. Porque são algarismos distintos. De boa, né, gente? E isso aqui dá quanto? Ó, olha lá. 30 vezes 3, você tem um total de 90 possibilidades. Nesse caso aí da questãozinha da UFOP, seria a letra E. Tudo bem até aí? Tá de boa, gente? Para ser par, o último tem que ser par. Quantas possibilidades? 3. Um deles ficou lá. Então, sobrou 6 possibilidades para cá, 5 para cá. Porque são algarismos distintos. Tá? Depois tenta fazer números pares com algarismos iguais. Tá? E aí, no caso, você teria... A ideia não muda, que para ser par, o último algarismo tem que ser par. Para ser ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar. Então, é sempre bom, nesses casos em que você tem restrição, lembra do tubo de ensaio? O A, ele não pode estar nas extremidades. Comece por ele. Sobrou quantas possibilidades para ele? O número tem que ser par. Então, o último algarismo tem que ser par. Comece por ele. O número tem que ser ímpar. Então, o último algarismo tem que ser ímpar. Começa por ele. Tá bom? Muito bem. Agora, olha só. Vou fazer uma mudança nesse exemplo. Ó, a dor de cabeça agora. Vamos supor que no lugar desse 1 aqui, você tem... Não, na verdade, ó, aqui, ó, deixa eu tirar aqui. Vamos supor que no lugar do 1 agora você tem o 0. E no lugar do 2 você tem o 1. Beleza. Esse aqui deixa eu apagar. Deixo o 6 aqui, bonitinho, ó. Deixa eu apagar aqui também. Olha lá. Vamos lá. Esse é extra, hein? Esse é meu. Ó o cuidado que você tem que tomar. Quantos números com 3 algarismos distintos, quantos números pares, desculpa. Quantos números pares com 3 algarismos distintos eu posso formar com 0, 1, 3, 4, 5, 6 e 7? Opa! Número par. O último algarismo tem que ser par. Quem são os números pares? 0 é positivo ou negativo? 0 é neutro.
0 é par ou 0 é ímpar? 0 é par. Então, gente, ó, 0 é par, 4 é par, 6 é par. Só que agora, ó, o cuidado. Meninos, eu vou ter que separar os números com 3 algarismos pares terminado em 0 ou os números com 3 algarismos distintos pares, gente, em que o último algarismo pode ser o 4 ou 6 aqui, ó. E vocês vão entender por que eu tenho que separar. Porque é o seguinte, meninos, quando termina em 0, aqui pode ser qualquer um. Mas quando termina em 4 ou 6, aqui não pode ser 0. Porque se eu quero um número com 3 algarismos, se eu começo com 0, ó, 0,26. Gente, isso aqui não é um número com 3 algarismos. O que é o 0 à esquerda? Já fala, né? Não é nada. Então, 0,26 é 26. Então, não é um número com 3 algarismos, é um número com 2 algarismos. Tudo bem? Então, ó, repito. Se o número terminar em 0, o primeiro aqui pode ser qualquer um. Agora, se o número terminar em 4 ou 6, que são as outras possibilidades de algarismos pares, o primeiro não pode ser 0. Por isso, sempre quando pedir números pares, prestar atenção se tem um 0. Se tiver, separa. Números pares terminados em 0 ou números pares terminados em outros algarismos pares sem ser o 0. Vambora? Vem cá. Terminado em 0. O 0 está aqui. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. O 0 já está aqui. É um número terminado em 0. Para cá, sobraram quantas possibilidades? 6. E para cá, sobrou quantas possibilidades? 5. Que é igual a quanto? 30 possibilidades. Ou mais. Tudo bem? Quantos números pares com 3 algarismos distintos eu posso formar terminado em 4 ou 6? Que são as outras opções de algarismos pares. Então, vem cá. Pode terminar em 4 ou 6? Então, aqui você tem quantas possibilidades? 2. E vamos supor que lá ficou, sei lá, um 6. Sobraram quantas possibilidades, moçada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o primeiro algarismo não pode ser o 0. Então, vem cá. Sobraram quantas possibilidades? 6. Mas o primeiro não pode ser o 0, porque senão não é um número com 3 algarismos. Então, sobraram quantas opções? 6 não pode ser o 0. Então, sobraram quantas opções? 5. Um deles ficou lá. Sobraram quantas opções? 4. Mas agora pode ser o 0. Então, agora volta a ter 5 possibilidades. Então, você tem um total aqui de... Tá lá, moçada, ó. Você tem 30 mais 50. Você tem um total de 80 possibilidades. Beleza, meninos? Tranquilo? Massa? Com relação ao número ímpar, não, né? Porque o ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar. O 0 não é ímpar, 0 é par. Por isso que a dor de cabeça é quando for par. E a dor de cabeça é quando tiver o 0. Então, você tem que fazer separado. Terminado em 0 e terminado em outros algarismos. Tá bom? Não inventa, não. Segue o modelo. Tá legal? Meninos, ó. Outro exemplo clássico também de princípio fundamental da contagem. E olha que exemplo massa. Trabalhando, inclusive, a ideia de definição de funções. Vamos lá? Eu estou falando da questãozinha 16 da lista. Olha a questãozinha
16 da lista. Ó, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Bora, ó. Lembra aqui que é função? Você tem dois diagramas. Domínio contra domínio. Cada elemento de A tem que relacionar com o único de B. Para ser função, primeiro conjunto, não pode sobrar elemento e não pode sair mais de uma seta. Adriana, em função injetora. Você lembra o que é injetora? Ó, função injetora. Função injetora é quando x diferente se relaciona com y diferentes. Aqui, ó. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Olha lá, ó. As duas são funções, né? Não sobrou elemento, não saiu mais de uma seta, é função. Não sobrou elemento, eu estou falando A. Não saiu mais de uma seta, é função. Essa é injetora. Por quê? Cada x diferente do outro está relacionando com y diferentes. Aqui ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque x diferentes do domínio tem o mesmo y. Se x diferentes tem o mesmo y, ela não é injetora. E aí que tá. Olha só essa questãozinha 16, questãozinha da Universidade Estadual do Ceará. Aliás, gente, questãozinha lá do Nordeste é sempre, às vezes, dor de cabeça. Mas olha essa questãozinha, ó. Quer ver? Ele fala assim, vem cá, relembrado aí o que é função e a classificação de injetora, ele fala assim, ó, se os conjuntos x e y possuem, respectivamente, 5 e 8 elementos. O x tem 5 elementos, o y tem 8 elementos. Quantas funções do tipo x para y, injetivas, ou seja, injetoras e distintas, podem ser construídas? Moçada, ele não perguntou a quantidade de funções, não. Ele perguntou a quantidade de funções, desculpa, meninos, injetoras. Então é o seguinte, ó. Você tem aqui x, você tem aqui y. Deixa eu só voltar aqui. X tem quantos elementos? 5 e y 8. Então aqui, ó. X tem 5 elementos. Eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5. E y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X com 5 elementos, y com 8. Beleza, massa, então vamos. E agora, Adriana? Agora é o seguinte, ó. Eu quero que seja primeiro, ó. Se você tivesse perguntado quantas funções, quantas possibilidades de funções eu posso formar. Vem cá. Para ser função, não esquece injetiva ainda. Eu sei que a questão pediu para ser injetiva, mas esquece. Vamos supor que ele tivesse perguntado qual que é o número de funções que você poderia formar. Então vem cá. Primeiro, para ser função, o 1 tem que relacionar, e o 2 tem que relacionar, e o 3 tem que relacionar, e o 4 tem que relacionar, e o 5 tem que relacionar. Para ser função, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que são os elementos do domínio, cada um deles tem que relacionar com um do contradomínio. Então vamos lá? O 1, para ser função, ele tem quantas possibilidades para relacionar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tem 8 possibilidades. E vamos supor que 1 relacionou com 1. Tudo bem? Agora, para ser função, o 2 tem quantas possibilidades para relacionar? 8 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. Ele pode relacionar com 1. 8. E o 3? 8. Ele pode relacionar com 1. E o 4? 8. Pode relacionar com 1.
E o 5, 8. Ele pode relacionar com 1. Inclusive, olha lá, ó. Lá é função. Então, se eu tivesse perguntado o número de possibilidades de função, seria 8 à quinta. Beleza? Cada elemento aqui tem 8 possibilidades para relacionar. 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. Massa. E isso se eu tivesse te perguntado a quantidade de funções. Agora, ele não perguntou a quantidade de funções. O que ele perguntou, queridos? A quantidade de funções injetoras. A quantidade de funções injetoras. Então, agora, moçada, ó, o que você tem que fazer? Bora! Para ser injetora, x diferentes tem que relacionar com y distintos, diferentes. Então, vamos lá. O 1 tem quantas possibilidades para relacionar? Opa, 8. E o 2, para ser injetor, ele não pode relacionar com 1. Ele só pode relacionar com o outro. Então, sobrou quantas possibilidades para o 2? 7. E o 3? 6. E o 4? 5. E o 5? 4. Tá lá. É porque para ser injetora, x diferentes tem que relacionar com y diferentes. Tudo bem? Se você efetuar aquele produto, vai dar 6.720, tá aqui, ó. 6.720. Tudo bem? Beleza? Certeza? Meninos, ó, para finalizar, desculpa, moçada, que o vídeo acaba que às vezes vai ser um pouquinho longo, mas vocês vão ter tempo durante as séries para ver esses vídeos, tá? Vai assistir uma série, a série da análise combinatória. Meninos, mais um último exemplo, tá? Mesmo porque o próximo assunto, o próximo vídeo, arranjo, permutação simples, permutação com repetição, mas arranjo e permutação simples, eu vou voltar a usar o princípio fundamental da contagem. Mas, ó, um último exemplo, clássico exemplo dos mapas, né? Que você tem que pintar. Olha só, eu estou falando aí da lista, pode ser a questãozinha 12, tá? Ou pode ser a questãozinha 20. Eu vou pegar aqui a questãozinha 20, tá? Ele me deu um mapa aqui da região sudeste, ó, São Paulo, aí Minas, aí aqui você tem o Rio e aqui você tem o Espírito Santo. Ó, você tem Minas Gerais, você tem aqui São Paulo, você tem aqui o Rio de Janeiro e você tem aqui o Espírito Santo. Tá, ó. Inclusive questãozinha de Minas, o FT. Um catálogo, o FTM, né? Um catálogo para fazer o mapa do Sudeste brasileiro, mostrado na figura, deverá colorir cada estado com uma cor, tendo 4 cores e podendo repeti-las no mapa. Então, você tem 4 cores, cada região tem que ser pintada uma cor diferente, tá? E as cores podem ser repetidas. Estados que fazem divisa, ou seja, estados adjacentes. O que é adjacente? Vizinho. Entre si devem ter cores distintas, sabendo que somente São Paulo e Espírito Santo não fazem divisa entre si. Ele está te ajudando. O número de formas distintas de colorir o mapa. Mas sabe, esse é o clássico, né? Eu falei para vocês, depois você vai tentar, a questãozinha 12, inclusive do Enem. A do Enem eu vou deixar para você, tá? Mas aqui, gente, ó, olha lá. Vambora? Você tem quantas cores? 4. Então tem que pintar Minas. E eu tenho que pintar São Paulo. E eu tenho que pintar o Rio de Janeiro. E eu tenho que pintar o Espírito Santo. As cores podem repetir, mas estados vizinhos não podem ter a mesma cor. Então vamos lá? Para pintar Minas Gerais, olha lá, ó, vou pintar de laranja. Você não tem 4 cores? Você tem quantas possibilidades? 4. E, meninos, para pintar São Paulo não
pode ter a mesma cor de Minas, são vizinhas. Então, São Paulo eu vou pintar de vermelho. Você não tinha 4 possibilidades? Como não pode ser a mesma cor que Minas, vai sobrar 3 possibilidades. E Rio de Janeiro, sobrou 2 agora. Rio de Janeiro não pode ser da mesma cor de Minas, nem da mesma cor de São Paulo. Então, na verdade, ó, Rio de Janeiro, eu vou pintar aqui, ó, sei lá, de verde. Não são 4 cores? Rio de Janeiro não pode ser nem igual de Minas, nem igual São Paulo. Então, sobraram quantas possibilidades? 2. E por último, Espírito Santo. Espírito Santo, ele não pode ser da mesma cor que Minas e nem Rio de Janeiro. Mas ele pode ser a cor que sobrou, que são 4 cores. Eu já usei 3. Pode ser a cor que sobrou e pode ser vermelho, porque ele não faz divisa com São Paulo. Então, aqui também tem 2 possibilidades. Foi? Minas, 4. São Paulo só não pode ser igual a Minas, 3. Rio não pode ser nem São Paulo e nem Minas, 2. Espírito Santo não pode ser nem Minas, nem São Paulo, nem Rio. Nem Minas, nem Rio. Porque você viu que no texto fala que são as únicas 2 cidades que não fazem divisa, que é o Espírito Santo e São Paulo. Beleza? Massa? Certeza? Faz esse produto deu quanto, gente? 48, né? Tá lá. Letra D de dado, da 16 vezes 3. Beijo, obrigado. Esse foi o primeiro vídeo, esse é o vídeo do princípio fundamental da contagem. Moçada, próximo vídeo, vamos falar de arranjo, permutação simples, permutação com repetição. Valeu, queridos! Vai estudar!